Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o etileno glicol. Já é sabido que o etileno glicol ele é utilizado como anticongelante, né, para impedir que haja congelamento do motor. Porém, você sabia que ele também auxilia no sistema de arrefecimento, ou seja, ele é utilizado lá nos radiadores para impedir que haja superaquecimento dos motores lá no verão? Você sabia disso? Ah, é porque o etileno glicol é uma substância mágica? Não, gente, a química explica isso. Esta, na verdade, é mais uma propriedade coligativa que a gente vai ver aqui no nosso canal, que é a propriedade de aumento de ponto de ebulição. A gente já tem um vídeo que fala do abaixamento do ponto de congelamento e hoje a gente vai falar do aumento do ponto de ebulição. A gente já sabe que a propriedade coligativa é qualquer propriedade em que o que importa é o número de partículas de soluto dissolvida no solvente. Beleza? Então isso pode ser uma molécula, pode ser um íon. Agora, vamos entender direitinho a questão da elevação do ponto de ebulição. Primeiro, vamos esclarecer ponto de ebulição. O ponto de ebulição, na verdade, é a temperatura de uma substância em que a pressão de vapor dessa substância se iguala à pressão atmosférica. Agora, quando eu utilizo um soluto que não é volátil, por exemplo, o etileno glicol, que ele entra lá em ebulição em aproximadamente 199 graus Celsius. Quando eu utilizo esse etileno glicol em água, o que acontece? Esse etileno glicol, ele diminui a pressão de vapor. Ela fica menor do que, por exemplo, se eu tivesse só a água pura. Então, se eu adicionar o etileno glicol em água, essa solução fica com uma pressão de vapor menor. E aí, o que acontece? Para que essa solução entre em ebulição, eu preciso de mais temperatura para quê? Para poder igualar a pressão de vapor. Já que ela fica mais baixa do que, por exemplo, a água pura, então eu preciso de mais temperatura para que eu consiga subir essa pressão de vapor e realmente entrar em ebulição. Ai, professora, isso está muito complicado. Calma, eu vou dar um exemplo aqui. Veja só, um mol, presta atenção nesse número, um mol de partícula, seja molécula ou íon, tá? Tanto faz uma molécula ou um íon. Então, um mol de partículas ou um mol de moléculas ou um mol de íons dissolvidos em 1000 gramas de água chega a elevar o ponto de ebulição em 0,52 graus Celsius. Vamos entender um pouquinho melhor isso nesse exemplo que eu vou dar para vocês. Se liga só. Para ficar mais claro, então, vou colocar esse exemplo. E fique ligado aí, porque lá no finalzinho, depois que eu resolver esse exemplo aqui com vocês, vou fazer um link lá com o início do nosso vídeo. Então, não sai daí. Aliás, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E se você está aprendendo, gente, compartilha com os amigos, beleza? E quer outros vídeos a respeito desse tema? Coloque aí nos comentários, combinado? Então vamos lá, ó. Qual o ponto de ebulição de uma solução de 275 gramas de etileno glicol em 1000 ml de água? Veja, o que eu falei lá para vocês agora em pouquinho, que um mol de qualquer partícula, seja molécula ou seja íon, dissolvidos em 1000 gramas de água, eu tenho que um aumento no ponto de ebulição de 0,52 graus Celsius, correto? Bom, aí você pode perguntar, professora, mas a água está em volume, que está em ml, não em gramas. O que a gente sabe? A gente sabe que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, se a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, eu tenho que 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico é igual a quantos gramas
sendo que eu tenho o quê? 1000 ml. Então, veja, aqui, na verdade, a gente já sabe como a densidade da água é igual a 1, então eu vou ter uma massa igual a 1000 gramas. Beleza, isso a gente descobre aqui. Agora, veja, o que eu tenho? Eu tenho 275 gramas de etileno glicol. O que me interessa é saber quantos mols eu tenho, né? Porque eu sei que cada mol em 1000 gramas de água aumenta a temperatura em 0,52 graus Celsius. Então, tenho que descobrir aqui quantos mols. Bom, eu já sei que então eu tenho 1000 gramas de água, o que resta saber é quantos mols de etileno glicol é que eu tenho aqui adicionado em 1000 gramas de água para saber o quanto realmente ele vai aumentar de ponto de ebulição, porque se a cada mol aumenta 0,52, eu preciso saber quantos mols eu tenho para saber o quanto ele vai aumentar deste ponto de ebulição. Então vamos lá, quantos mols de etileno glicol? Lembra que aqui ó, é C2H6O2. Então, quantos mols eu tenho aqui? Considerando o quê? Considerando que eu tenho 275 gramas de etileno glicol. Veja. Agora, o que acontece? Aqui eu tenho que partir aqui de 275 gramas, que é o que eu tenho. Veja. Eu tenho que chegar aqui em número de mols. A gente pode utilizar aqui até a análise dimensional para poder resolver isso daqui. Por quê? Qual é a relação? Eu tenho que chegar em mol e eu tenho que partir em gramas. Veja, se eu quero sumir com gramas e quero que fique apenas mol, então gramas tem que ficar embaixo, mol em cima. Como eu faço essa relação? Eu sei que a cada mol de etileno glicol eu tenho quantos gramas? Vou fazer aqui uma colinha. Lembrando, né, gente, se eu tenho C2H6O2, veja, o carbono lá na tabela periódica ele tem massa igual a 12, então 12 vezes 2. Mas aqui, ó, eu tenho 6 hidrogênios. Então, o hidrogênio lá na tabela periódica tem massa atômica igual a 1. Então, aqui, ó, 1 vezes 6. Mas, lembra que o oxigênio lá na tabela é igual a 16. 16 vezes 2. Se eu somar isso tudo aqui, eu vou ter 62 gramas por mol. Então, a cada mol de C2H6O2, eu tenho que 62 gramas. Veja que eu corto aqui, ó, grama, grama, e aí vai ficar o quê? Mol, e é o que vai sobrar aqui, que é mol. Então, 275 vezes 1 dividido por 62. Então, aqui eu vou ter, na verdade, então, um valor de 4,43 mols de etileno glicol, C2H6O2. Ah, e aí, professora? Veja que a cada 1 mol, a gente já olhou aqui em cima, né? A cada 1 mol eu tenho um aumento de 0,52 graus Celsius do ponto de ebulição. Eu tenho esse aumento. Então, aqui que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui e multiplicar esse 0,52 por 4,43. Por quê? Porque essa é a quantidade em mol que eu tenho de etileno glicol. Então, isso daqui vai me dar um total de 2,30 graus Celsius. E o que isso significa, professora? Significa o quê? Que a água, ao invés de entrar em ebulição em 100 graus Celsius, se eu tiver lá 275 gramas de etileno glicol dissolvido nessa água, como esses 275 equivale a 4,43, então ao invés da água entrar em ebulição em 100 graus, na verdade ela vai entrar em ebulição em 102,3 graus Celsius. E aí, gente, se ele aumenta o ponto de ebulição, eu estou aumentando a temperatura de ebulição, certo? Então, isso evita o superaquecimento do motor. Por quê? Porque aí a água já não vai mais entrar em ebulição em 100 graus. Ela vai entrar em ebulição a 102,3. Ah, professora, se eu tiver mais etileno glicol dissolvido, aí eu tenho um aumento do número de mols.
aumenta mais ainda esse ponto de ebulição. Então, por isso que evita o superaquecimento do motor. Gostou, gente? Quer mais vídeos como esse? Então deixa aí nos comentários e não esquece de compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.